Graça e paz, povo abençoado. Estamos aqui continuando o nosso estudo. No vídeo passado nós falamos sobre guerras e rumores de guerra. Neste vídeo nós vamos falar sobre o homem do pecado. Uma das principais passagens escatológicas do Novo Testamento é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que fala do homem do pecado, a quem o Senhor consumiria em sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e verso 8. Verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Verso 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A tradição entre os cristãos primitivos identificou o homem do pecado de Paulo como o anticristo das epístolas de João e a besta do Apocalipse, muitos sustentando que essas eram referências a Nero. 2 Tessalonicenses indica que o homem do pecado não poderia chegar ao poder até que aquele que deixa ou aquele que o retém fosse retirados do caminho. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7. Vamos ler? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6. E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Verso 7. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Há muitos que reconhecem que isso se refere a Cláudio César Tertuliano, de 145 a 220 d.C., dizendo: que obstáculo existe senão o Estado romano? Isso é repetido por vários escritores patrísticos. Victorinos, em seu comentário sobre o Apocalipse, afirma: e depois de muitas pragas completadas no mundo, no final ele diz que uma besta subiu do abismo, isto é, dos romanos. Além disso, que ele estava no reino dos romanos e que ele estava entre os Césares. O apóstolo Paulo também dá testemunho, pois diz aos Tessalonicenses: aquele que agora restringe, refreie-se até que seja tirado do caminho, e então aparecerá o maligno. Sim, aquele cuja vinda é após a operação de Satanás, com sinais e prodígios mentirosos. E para que saibam que deveria vir, quem então era o príncipe? Ele acrescenta: ele já se esforça pelo segredo da maldade. Isto é, a maldade que está para fazer, ele se esforça para fazer secretamente. Mas ele não é levantado por sua própria força, nem pelo seu pai, mas por ordem de Deus. Victorinos aqui conecta a besta do abismo com o Império Romano e o maligno com aquele que era príncipe quando Paulo escreveu, no caso Nero, e seguiria seu pai, Cláudio, ao trono. Temos também um comentário de Agostinho, no ano 354 a 430. Ele é ainda mais explícito. Alguns pensam que essas palavras se referem ao Império Romano e que o apóstolo Paulo não desejava escrever de forma mais explícita para não incorrer na acusação de calúnia contra o Império Romano, ao desejar mal dele quando os homens esperavam que fosse. Assim, nas palavras, pois o poder secreto da
ilegalidade já está em ação. Ele se referiu a Nero, cujas ações já pareciam ser as do anticristo. Declarações também surpreendentes de Orígenes. Não obstante, ao contrário dos dispensacionalistas, Orígenes afirma que as 70 semanas de Daniel foram cumpridas na vinda de Cristo. Mas o que é mais surpreendente é que Orígenes indica que a vinda escatológica do Senhor com fogo deve ser entendida figurativamente da destruição de Jerusalém, como sustentado pelos preteristas. Orígenes, em suas palavras, ele afirma: não negamos então que o fogo purificatório e a destruição do mundo aconteceram para que o mal fosse varrido e todas as coisas renovadas, pois afirmamos que aprendemos essas coisas com os livros sagrados dos profetas, e qualquer um que goste pode condenar esta declaração de falsidade, se não for o caso de que toda a nação judaica foi derrubada dentro de uma única geração, depois que Jesus passou por estes sofrimentos em suas mãos. Por 42 anos, acho que após a data da crucificação de Jesus, ocorreu a destruição de Jerusalém. Todas as coisas renovadas refere-se a Apocalipse capítulo 21, versículo de número 5, e mostra que Orígenes entendeu que o Apocalipse falava da destruição de Jerusalém e que estamos vivendo novos céus e nova terra. Lembrando que nenhum dos escritores acima citados eram preteristas. Em todos ainda esperavam que Cristo viesse uma segunda vez. No entanto, seus escritos evidenciam tensões e influências preteristas. No entanto, seus escritos evidenciam tensões e influências preteristas definidas. Eles são como homens sendo puxados em duas direções: para trás, para os eventos do primeiro século, e para frente, para o suposto fim dos cosmos. Incapazes de reconciliar suas escatologias conflitantes, eles sintetizaram futurismo e preterismo, inventando noções fantásticas sobre Nero e Elias, voltando uma segunda vez. Como isso pode ser contabilizado? Sustentamos que o preterismo original de Cristo e dos apóstolos nunca foi totalmente perdido, mas foi transmitido pela tradição, preservado pelo estudo diligente das Escrituras e continuou a se manifestar. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Há, todavia, uma coisa, amado, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Essa passagem é citada equivocadamente para sustentar a teoria de que, para Deus, um dia pode significar literalmente 1000 anos. Contudo, Pedro, em seu argumento, quis salientar outra coisa, que Deus é soberano até sobre o tempo, e sua perspectiva de tempo difere radicalmente da perspectiva do ser humano. Pedro simplesmente se baseou nas palavras do salmista: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Salmos número 90, verso 4. A mensagem de Pedro fora direcionada aos homens cuja perspectiva não se aplica à citação do salmista. De fato, quando Pedro cita esta passagem, ele está dando ênfase a quão velozmente Deus agiria para com os
receptores da sua carta. Mais uma vez eu quero agradecer aqui aos novos inscritos, obrigado a você que tem cooperado para com o avanço, desta palavra. Obrigado pelo suporte, obrigado pelo apoio, obrigado pelo carinho, obrigado pelos comentários também, isso ajuda muito. Se você ainda não é inscrito, fica aqui o convite para você fazer a sua inscrição e com isso ajudar essa palavra a alcançar mais pessoas rapidamente. Graça e paz a todos.